nossa última parte. Rogo a Deus que seja não só compreensível, mas feche de forma confortadora e instrutiva. Última coisa que eu quero fazer nessa nossa conferência sobre teologia da aliança é mostrar a glória da nova aliança. Eu vou apagar aquele quadro cheio de letra grande aqui, ver se eu consigo apagar. Só para escrever algumas coisas aqui. O que eu quero mostrar nessa última parte? É dizer assim, ao mesmo tempo que... Deixa eu ver se sai. Não, tá certo. Ao mesmo tempo que existe uma continuidade entre as dispensações, Deus fala que a aliança chamada nova aliança, que é com Cristo, ela é o culminar de todas as coisas, ela é o ápice de toda a revelação, inclusive da aliança. Então a aliança da graça, que já começa logo depois do pecado, vai ganhando projeção e ganhando glória até chegar em Jesus Cristo. Então, o que eu quero mostrar nessa última parte é o que faz dela gloriosa, o que faz dela diferenciada em relação às demais administrações, tá? Então, nós vamos ler textos diferentes agora para iniciar a resposta a isso. Vamos começar com Atos 13, 32. Atos 13, 32. Eu vou fazer uma tabelinha aqui, tá? Vamos chamar de velha aliança e nova aliança. Desculpa se tiver escrito em cima de coisas, mas eu vou tentar escrever só o básico aqui. Vamos lá. Alguém leia, por favor, Atos 13, 32. Bem alto. Nós anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Por que quando os apóstolos estão pregando, Paulo está pregando, ele fala de um evangelho da promessa, que foi pregada aos nossos pais, ensinada aos nossos pais? Porque Paulo sabe que ele vive na época do cumprimento. Olha que interessante, o que foi dito aos pais lá no passado foi promessa. E é óbvio que ele está anunciando esse evangelho, porque tudo que foi prometido agora foi cumprido. Então, olhando por esse texto, assim como outros, a gente pode dizer que a nossa aliança, ela é chamada de cumprimento de tudo que foi prometido. É o grande dia chegando. É o momento glorioso em que Deus vai revelar coisas que tinham sido prometidas. Então, quando Paulo fala assim, nós anunciamos a promessa, o evangelho da promessa, ele está dizendo, tudo aquilo que foi dito no passado está se cumprindo agora. Quem falou da mesma maneira foi Pedro. Pedro, no dia do Pentecostes, quando os homens estão falando pelo poder do Espírito em outros idiomas, e as pessoas estão ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua, dizendo assim, o que está acontecendo? Aí, o que acontece ali, que é extraordinário? Nesse momento, nesse fenômeno de falar em línguas que impressiona todo mundo, Pedro levanta e diz, esses homens não estão embriagados como vocês estão dizendo. Aí ele puxa uma passagem de Joel, capítulo 2, e ele começa assim, como disse o profeta Joel, nestes últimos dias, ele estava falando que ele estava nos últimos dias. Nestes últimos dias tem se cumprido a profecia de Joel. Aí ele fala que os homens profetizariam, e aí ele cita Joel e ele vai expor. O que Pedro está fazendo? Ele está mostrando como o que tinha sido prometido com os profetas, agora estava se cumprindo. Eu citei antes do nosso intervalo que Mateus faz isso o tempo todo. Mateus fala, para que se cumprisse as Escrituras. Então, a ideia da primeira vinda de Jesus Cristo é para cumprir
tudo aquilo que tinha sido prometido. A sua vinda é cumprimento. É importante nós entendermos isso para não dar a impressão de que a Bíblia só fala de coisa futura que ainda não aconteceu. A primeira vinda, eu ensino isso aos meus alunos, a primeira vinda de Jesus Cristo já é escatológica, porque ela já é cumprimento de realidades do porvir. Quer ver um exemplo disso? Você tem vida eterna? Se você crê em Cristo, você tem que dizer sim. Mas você ainda morre. Você ainda está sujeito à morte física. Por quê? Você já tem coisas próprias do porvir e ainda não tem todas as coisas do porvir. Você já tem vida eterna, mas você ainda passa por morte física. E a Bíblia deixa claro que quem não... se Jesus Cristo não volta, a todos nós está destinado a morrer uma só vez. Hebreus capítulo 9, verso 27. Então, a ideia é que todos nós ainda estamos debaixo da maldição do pecado e envelhecendo, mas nós já temos uma realidade que é próprio da vida por vir. A gente tem vida, mas a gente ainda morre. É um contrassenso, parece. Não, mas é a Bíblia mostrando para nós que algumas das coisas que nós temos já são reais e outras ainda serão. Quer ver uma coisa? Nós temos vida, mas nosso corpo ainda não tem vida perene. Por isso que nós aguardamos a ressurreição do corpo. A adoção de filhos. Romanos 8, 23. É interessante isso, porque Romanos 8, 23 fala que a natureza aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. E nós também aguardamos o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Antes de ler esse texto, quando eu estou ensinando as pessoas, eu pergunto a elas assim, você é filho de Deus? Todo mundo diz, sim. Mas se você ler Romanos 8, 23, fala que a gente está aguardando a adoção de filhos. Então, de acordo com Romanos 8, 23, você ainda não é. Peraí, pastor, mas a Bíblia fala que todos os que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a maneira do Novo Testamento mostrar para você que você já é filho. Mas essa realidade vai se tornar ainda mais plena. Por que eu estou dizendo isso? Quando os profetas prometiam coisas do porvir, eles prometiam com uma ótica de coisas futuras que nem sempre eram distintas, nem sempre estavam claras. A gente chama isso de perspectiva profética. Deixa eu desenhar uma coisa simples, mas que pode te ajudar. A gente frequentemente ensina essa coisa fazendo um desenho de uma cadeia montanhosa. Estou fazendo esse desenho só para lembrar você uma coisa simples. Quando você está olhando para uma cadeia de montanhas, de longe, elas não parecem um do ladinho da outra? Vai para o primeiro pico para você ver se está perto do outro. Aí você chega no primeiro pico e você fala, gente, o outro ainda está longe. Aí você pega o carro, vai até o próximo, o terceiro está longe ainda. Mas quando você viu lá de trás, parecia um do ladinho do outro. Só que o profeta, quando ele fala, ele não tem o senso de profundidade. Por isso que ele descreve coisas que se cumprem na primeira vinda de Jesus e outras que vão se cumprindo depois até a segunda vinda, e algumas se cumprem na segunda vinda. Por quê? Quando o profeta pinta uma profecia, ele não dá para você o senso de profundidade, ele coloca tudo junto. Tem coisas da profecia de Joel que Pedro cita, que a gente poderia dizer aconteceram ali em Pentecostes, e outras que ainda iam acontecer. Para mostrar que o profeta desenha tudo ele não desenha tridimensionalmente, ele desenha bidimensionalmente. É por isso que você não tem senso de profundidade. Tá? Então, por que eu estou dando essa ilustração? Para você entender que a primeira vinda de Jesus já é cumprimento. E ela vai se tornar cada vez mais gloriosa. Então, Jesus Cristo diz assim, quer ver? Vou dar um exemplo. Jesus Cristo diz assim, quando ele estava expulsando demônios, alguém falou assim, esse cara faz pelo poder de Beelzebul. Aí Jesus Cristo fala assim, se eu faço pelo poder de Beelzebul, então a casa de Satanás está dividida. Mas se eu faço pelo poder do Espírito, então o reino de Deus é chegado. Você sabe que ele faz pelo poder do Espírito. Qual é a conclusão então? O reino de Deus é chegado. Reino de Deus não é uma coisa futura.
já era uma realidade na primeira vinda de Cristo. Só que ela vai se tornar mais gloriosa, plena e visível lá na frente. Por isso que quando perguntaram, e o reino, quando é que vem? Jesus Cristo falou, gente, dá uma olhada, o reino de Deus está dentro de vós. Quando Pilatos chegou e falou assim, quer dizer que você é rei? Porque ele disse que se ele quisesse, podia mandar legiões, né? Quer dizer que você é rei? Ele falou, meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, você não tinha autoridade. Inclusive a autoridade que você tem, meu pai que te deu. Senão você não faria o que você está fazendo comigo. Pilatos estava mordido, bravo, mas Jesus estava falando a verdade. Não é? Ele estava mostrando que as coisas que ele veio revelar ainda não eram tão evidentes. Mas o reino de Deus já estava presente. Porque o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ele começa assim. Ele não é visível aos homens, mas depois que ele se revela, ele fica como uma grande planta. Que as aves inclusive fazem ninhos. Esse tipo de parábola é para mostrar que há um desenvolvimento das glórias desse reino. Então, tudo aquilo que os profetas prometeram, Paulo anunciou o evangelho da promessa feita aos pais. Por quê? Porque era cumprimento. O Novo Testamento descreve que as coisas que acontecem com Cristo são cumprimento das coisas previstas no Antigo Testamento. Nem tudo se cumpriu, tem coisa por acontecer, mas a vinda de Jesus já é cumprimento dessas coisas prometidas, tá? Essa é uma só maneira do Novo Testamento contrastar a velha e a nova aliança. Vamos ler outras. Colossenses 2,17. Alguém lá atrás, por favor, para ser mais fácil de todo mundo ouvir, leia bem alto, Colossenses 2,17. Isso, tudo isso, lá no verso 16, leia o 16 e o 17 para ficar mais claro, por favor, pastor. Olha só, Paulo estava combatendo uma heresia na região de Colossos, que tentava resgatar regras do Antigo Testamento e fazê-las válidas para o cristão gentílico. E quando Paulo fala de regras alimentares, ele diz assim, essas regras alimentares, dias sagrados, o sábado e assim por diante, essas coisas são apenas sombra, mas o corpo é de Cristo. A ideia de sombra contra a palavra substância. Paulo está querendo dizer assim, para que você vai se deter na sombra, uma vez que a pessoa que causa sombra chegou? A sombra é apenas para dizer para você que alguém está chegando. Quando alguém chega, você não fica olhando para a sombra. O que a heresia colossense estava fazendo era valorizando a sombra. Paulo falou, gente, essa sombra. A pessoa chegou. O cumprimento chegou. Aquele que faz a sombra chegou. Então, presta atenção, quando o tabernáculo foi feito, e o tabernáculo tinha, em primeiro lugar, a primeira mobília era o altar de sacrifício. Sombra de Cristo. Como é que você se aproxima de Deus? Pelo sacrifício de Cristo. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Só que isso não resume a vida cristã. Depois do altar, você chega na bacia de bronze, que lembra do que Deus faz quando Ele nos lava e nos santifica. Depois disso, você entra e tem os pães da proposição e assim por diante. Cada coisa do tabernáculo apontava para Jesus Cristo. Por quê? Era sombra. Uma vez que Jesus Cristo chegou, você não precisa mais da bacia de bronze. Você não precisa mais do altar. Você não precisa mais das coisas que apontavam todas as cerimônias do Antigo Testamento. Então, Colossenses 2 vai fazer essa comparação, dizendo que as coisas da Antiga Aliança, elas não são erradas. Presta atenção, nenhum autor do Novo Testamento despreza o Antigo. Ele só diz que eram coisas que agora não tem mais sentido, porque o cumprimento chegou, a substância chegou. Outra comparação, por favor, abra em 2 Coríntios 3, versos 6 a 11. Eu vou ler esse texto,
porque esse é um pouco mais longo, quero que todo mundo ouça. 2 Coríntios 3, versos 6 a 11. Diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Olha que interessante essa comparação. Esse texto é muito precioso na comparação de ambas as alianças. Ele fala de uma nova aliança, que é a aliança do Espírito, não da letra. Tem gente que usa esse verso muito mal. A letra mata, o Espírito vivifica. Então você não estuda a Bíblia porque o Espírito fala com você. Tem nada a ver, não é disso que está tratando. Ele estava falando da lei gravada em pedras, essa é a ideia de letra. E a lei gravada em pedras não deveria ser vista como o caminho de salvação. Ela devia apontar para o Salvador. É isso que a lei de Moisés devia fazer. Então, só que alguns judeus passaram a tomar a lei como sendo tábua de salvação. Tanto é que os fariseus se incomodavam com os discípulos de Jesus que não se higienizavam antes de comer. Eles não se lavam, eles não cumprem as regras. Cadê a limpeza cerimonial? Aí Jesus falou assim: gente, não é o que vem de fora que contamina, é o que sai de dentro. Quando Jesus está falando disso, ele está querendo dizer: olha, você ficou preso à letra, você não entendeu o espírito por detrás da letra. Limpeza cerimonial não lava os seus pecados, ela apenas aponta para a necessidade que você tem do lavar regenerador do espírito. Se você está preso ao rito, você está preso na letra. Ela mata. Você precisa entender para o que a letra aponta. Então aí ele começa a comparar letra e espírito, e essa é uma outra maneira da gente escrever aqui no nosso quadro. A antiga é chamada de letra e essa de espírito. De novo, vou repetir o que eu falei. Ele não despreza a letra. Ele fala que Moisés, a sua face brilhou. E ela teve glória. Mas ele fala assim: se o que desvanece, isto é, se o que acaba, como a lei mosaica nas suas cerimônias, nos seus cerimoniais, se isso que acaba teve glória, você não imagina o permanente. Então Paulo está tentando comparar para fazer os cristãos de Corinto entender que eles não tinham que se apegar a coisas transitórias. Elas apenas apontavam para o Espírito, para as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito, essas sim, eram permanentes. Então essa é outra maneira da Escritura comparar. Mais uma, Gálatas 4, verso 22 a 31. Eu não vou ler esse texto, eu só vou mencionar. Você pode dar uma olhada. Lá ele usa ele faz uma alegoria. Ele fala de Sara e Agar para representar duas alianças. Ele fala que Agar é símbolo de uma aliança de escravidão, porque ela é uma escrava. Então ele está fazendo uma alegoria, é isso que ele está fazendo ali. Enquanto que é sinônimo de liberdade. Então por que ele diz isso? Em Gálatas ele está querendo dizer assim: olha, quando as pessoas estavam debaixo da lei, elas estavam restritas a isso. Cristo Jesus veio para nos libertar dessa escravidão e fazer-nos olhar para a lei com outros olhos. E aí, quando Paulo descreve isso, ele usa Agar e Sara para poder comparar e dizer assim: se você já foi liberto por Jesus Cristo, por que você volta à escravidão da lei? Inclusive é o começo do capítulo 5. Gálatas capítulo 5, ele fala assim: se Cristo vos libertou, por que vos sujeitais novamente às ordenanças? Olha lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por quê? Porque Cristo veio para libertar do cumprimento dessas regras, dessas leis.
Mas é bom que você saiba, Paulo não despreza a lei, ele é um judeu, ele foi cumpridor dela durante a sua vida. Inclusive, ele nos fala em lugares diferentes, como em Gálatas mesmo, no capítulo 2, que ele não circuncidou Tito, verso 3, mas em outro lugar fala que ele circuncidou Timóteo, porque Timóteo era judeu. Paulo não era contra as regras judaicas. E ele sabia que o concílio de Jerusalém tinha decidido que os judeus permaneceriam cumprindo algumas leis, mas não poderiam impô-las aos gentios. Ele sabia disso. Está em Atos capítulo 15 essa história. Então o que Paulo faz? Ele apenas explica nas suas várias cartas que as pessoas não deviam voltar para um estilo de escravidão. Por quê? Porque Cristo nos libertou disso. Então a comparação é escravidão, liberdade. Por último, Efésios 4, nós não vamos ler também, que é um texto longo, do 14 em diante, vai mostrar que a antiga aliança era particular. A nova aliança ela é universal. Deixa eu explicar isso aqui. Lá, a partir do capítulo 2, versículo 14, fala que Jesus Cristo quebrou a barreira que separava judeus e gentios. E no capítulo 3 fala que o mistério foi revelado. E qual era o mistério? Ele fala que os gentios, no verso 6, os gentios são co-herdeiros das mesmas promessas. Então o que Paulo está dizendo? Que a nova aliança, ela tomou as promessas feitas aos judeus no Antigo Testamento, e ela não está restrita aos judeus. As mesmas promessas são para os gentios. Eles são co-herdeiros das mesmas promessas. Isso é para a gente entender o seguinte, que não é verdade que Deus prometeu coisa para judeu que é só para judeu, e coisa que Deus prometeu para quem não é judeu. A igreja não é separada do judeu. O povo judeu foi a versão particular da igreja no âmbito universal, no âmbito mundial. Essa é a ideia. É bom que você entenda que o que Deus fez com Israel no Antigo Testamento não foi assim um plano, depois ele chega no Novo Testamento e ele fala assim, Israel, segura as pontas aí, deixa eu cuidar da igreja agora. Ele não foi cuidar da igreja como se fosse outro grupo. Ele pegou o que Israel era no âmbito pequeno e ele fez isso aqui, ó. E ele tornou isso universal. Por isso que no credo, os pais desde o início falaram assim, cremos na igreja universal, católica. A ideia é de que ela é presente em todo lugar. Tá? É importante que você entenda isso, porque isso revela também as glórias da nova aliança. Então presta atenção, agora eu vou pegar o quadro para você entender o que nós estamos construindo. Quando Jesus Cristo vem e agora as realidades do Antigo Testamento ganham ápice, tudo é mais glorioso. O que antes é promessa, agora é cumprimento. O que antes era sombra, agora é a realidade que chegou. O que antes era letra, agora o sentido da letra fica mais claro. Essa é a ideia de espírito. A gente não fala assim, o espírito da lei. Quando você está falando do espírito da lei, você quer falar do que está por detrás do enunciado da lei. Essa é a ideia de letra e espírito. Tá? Antes escravidão, agora liberdade. Antes era só para um povo. Agora é para todos os povos. Gente de toda tribo, povo, língua e nação. Então a nova aliança ela é gloriosa por conta de tudo isso. Ela é todas as promessas feitas, prometidas e anunciadas agora se tornando realidade para todo mundo, para a glória de Deus e para a salvação dos homens em todo lugar. Então é nesse sentido que a nova aliança ela é nova. Nova porque em comparação com a antiga, ela tem muitas coisas distintas. Você poderia perguntar assim, pastor, tudo bem, interessante, mas por que Deus fez desse jeito? Eu não sei se eu vou dar uma resposta, porque eu não consigo entrar na cabeça do nosso grandioso Deus. Mas o que eu posso dizer, eu vou dizer o que autores do passado disseram. E eu aprendi essa não só com ele, mas principalmente com João Calvino e um outro calvinista mais recente chamado Herman Bavinck. Abre em Gálatas capítulo 4, olha que legal.
Gálatas 4. Gálatas 4, a partir do verso 1. Veja só. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O que Paulo está ensinando aqui? Ele está dizendo que no Antigo Testamento, Deus nos tratou com a lei, porque lá nós éramos filhos, já tinham sido as promessas, mas tratados como se fôssemos escravos. Aí você diz, como assim? Olha que interessante, a analogia que Paulo vai usar. Ele está dizendo assim, e pensa agora em tempos antigos, tá? Nós não temos padrões modernos que sejam equivalentes. Em tempos antigos, e talvez se a gente assista filme ou série, o que quer que seja, do período de escravatura no Brasil, talvez você, de escravidão, você vai lembrar disso. Quando um senhor de terra tinha escravos, muitas vezes os escravos cuidavam não só dos seus filhos, mas dos filhos do senhor da mesma maneira. E estavam todos sob a tutela do escravo ou da ama. Tá? Então, Paulo está usando essa analogia para dizer assim, quando vocês eram pequenos, vocês estavam sob a tutela da lei. A lei é como se fosse o escravo, que trata você sob regras. Você não tem privilégios de herdeiro, você vai aqui funcionar sobre regras. Uma vez que você cresce, você não precisa mais ser tutelado pelo escravo. Você agora toma posse das coisas e das terras do seu pai. Então, Paulo está usando essa analogia para dizer que o que acontece no Antigo Testamento era uma preparação para a maturidade. A razão pela qual Deus revela as coisas da maneira como ele fez no Antigo Testamento, com sacrifícios, com regras cerimoniais, com regras civis para Israel, e não do jeito, Jesus Cristo não veio de primeira assim, foi preparado, é porque Deus estava amadurecendo o seu povo. Ele deu primeiro regras, preparando o seu povo. Então imagine o seguinte, sabe quando um bom pai diz assim, não quero que meu filho, que é senhor de bastante coisa, fala assim, não quero que meu filho seja mimado, então ele vai trabalhar como todo mundo, vou botá-lo para fazer faxina que nem os demais. Tem pai que é assim, né? Vai fazer faxina que nem os demais, vai trabalhar na empresa fazendo o que é mais básico e vai aprender como é que trabalha em cada área da empresa para entender a honra de ser chefe. Essa ideia é de alguém que está querendo prepará-lo para ele herdar as coisas que são do pai. Paulo diz assim que quando éramos menores, a gente precisava estar sob a preparação da lei para a chegada de Jesus Cristo. É por isso que no capítulo 3 ele fala que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E o que é a palavra aio? Em grego, é uma palavra que vocês já ouviram várias vezes. Paidagogos. Quem faz pedagogia, cuida dos pequenos. Mas o paidagogos, no tempo antigo, no período greco-romano, ele não era um professor. Ele era um escravo que conduzia os filhos do seu senhor até o lugar destinado, até o professor. O paidagogos é aquele que pegava na mão da criança e fala assim, vamos lá. Então o que a lei fez? A lei serviu de escravo conduzindo até o mestre. É isso que Paulo quer dizer em Gálatas. Por isso que ele estava falando para os Gálatas, ó Gálatas insensatos, por que vocês ficam presos na sombra, na escravidão?
nas coisas que já passaram. Cristo já chegou. Por que vocês ficam amarrados às coisas que são meios para um fim, ao invés de chegarem ao fim delas, que é Cristo? Porque o fim da lei é Cristo. Por que vocês ficam presos a essas coisas? Então, Paulo está dizendo que a gente tinha que agora nos deleitar em Cristo. Mas ele não está desprezando a lei. A lei era necessária. Eu costumo usar a seguinte analogia, e eu acho que ela é boa. A lei era necessária porque Deus estava amadurecendo o seu povo. E sabe o que ele faz com criança pequena? Ele ensina com imagens concretas. Não é assim? Você não chega na escola dominical e fala assim: pessoal, hoje nós vamos aprender, criança de 3 anos, vamos aprender sobre propiciação. Você não chega assim. Você fala para a criança em linguagem de criança e você usa símbolos concretos para ela ver e entender. E todo bom professor sabe que é assim que se ensina a criança, porque criança associa ideias com coisas concretas. É só quando ela desenvolve o seu raciocínio que ela começa a pensar de maneira abstrata. Mas é muito estranho, o meu pequeno, o Samuel, tem 3 aninhos, ele ainda não pensa em coisas abstratas. Ontem eu estava conversando contigo, que ele fala assim, que para ele tem 3, para ele ter 5 é ser gente grande. Ele fala assim: papai, quando eu tiver 4 eu vou fazer coisas que o senhor faz. Porque 4 para ele é sinônimo de futuro. Quando ele tinha 2 ele era bebê. Ele não tem noção como você tem de tempo. Para ele 2 é passado e 4 é futuro. As coisas não são, ele não consegue pensar de maneira abstrata ainda tão claramente. Há um tempo atrás ele falava assim: então, ontem papai, eu tomava leite, né, da mamãe. Mas não é ontem, é quando ele era pequenininho. Ele não sabe pensar de maneira concreta. Quando a Bianca, minha filha, foi para a escola, ela começou a aprender o conceito de tempo com a folhinha de calendário. Que a professora falava assim, ó, quando mudar a folhinha, é outro mês. Aí ela chegava em casa e falava assim: mamãe, já mudou a folhinha? Por quê? Porque quem ensina criança sabe que você tem que dar símbolos concretos. Ela não entende tempo de maneira abstrata. É difícil para ela. Ela ainda é pequena. Ela vai desenvolver. Vai chegar o tempo que ela vai entender. Que ela vai falar em termos adultos. Mas antes de chegar lá, a gente usa símbolos concretos. Então olha que interessante. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não podia ter vindo do céu de uma só vez. Antes alguém tinha que aprender por milênios que sacrificar um cordeiro era sinônimo de ter seus pecados lavados. Aí quando chega o cordeiro faz sentido. Porque durante milênios o povo teve aula com símbolos concretos. Durante milênios o povo prestou sacrifício a Deus. E não era pouco, hein? Era sangue, 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 sangue. Para o autor aos Hebreus depois ensinar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Durante tempo, só o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos um só dia no ano, chamado Yom Kippur, o dia da expiação. E quando ele adentrava, todo mundo sabia que era um evento, era só ele e uma vez no ano. Aí Hebreus começa a falar da grandeza do nosso privilégio, dizendo assim: tendo intrepidez para entrar o Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, aproximemo-nos com sincera devoção. E aí, eu fico imaginando a beleza disso para um hebreu. Talvez você tenha perdido noção disso porque você nunca foi um judeu. Mas eu quero que você leia a Bíblia e dê a beleza disso. Quando um judeu sabia que só um homem em todo o povo podia entrar naquele lugar e uma vez no ano, aí ele diz para todos os cristãos agora, ó, à vontade, pelo sangue de Jesus. Ele está mostrando a beleza dessa nova aliança. Ele está dando a você o privilégio de você entender que você tem audiência com o Rei dos Reis quando você quiser. Sabe como é que você entra na audiência? Deus não te recebe como pecador, mas Ele recebe o Filho dele a hora que Ele quiser. Por isso que toda vez que eu vou falar com o Rei dos Reis, eu vou junto do Filho. Que na hora que alguém me barra na entrada, eu falo assim, ó, eu estou com Ele. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Eu estou com Ele. Ele entra quando Ele quer diante do Pai. Essa é a honra que eu tenho. Eu sou amigo dele. Na hora que Ele entra na sala do trono, eu entro junto.
e eu posso falar diretamente com o rei. Quem é que diria que eu poderia fazer uma coisa dessas? Mas na nova aliança eu posso. Eu não preciso mais de sacerdote que intermedie. Vós sois sacerdócio real. Você está vendo a beleza da nova aliança? Agora, ela só é bonita por causa da aula que nós tivemos durante séculos e séculos e séculos. E agora os símbolos se tornam realidade. As sombras se tornam substância. As promessas se tornam cumprimento. Tudo apontava para Jesus Cristo. E quando Cristo chegou, as glórias foram tão grandes que os apóstolos não conseguiam parar de falar. Não conseguiam parar de anunciar. Porque se antes os profetas tinham ousadia, quando Cristo não tinha vindo, agora que Cristo tinha vindo, então ninguém segura esses caras. Você lembra que o Pedro que negou a Jesus Cristo na frente do Sinédrio, no capítulo 4 de Atos, fala assim, eu não posso deixar de falar de Cristo. Lembra que eles tentam proibir? Ele fala assim, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Depois que você viu as glórias da nova aliança, você não fica calado. Não deu para fechar a boca mais do Pedro. Que ele ficou encantado com essas coisas. Ele quis falar delas, tamanha a glória delas. Então o que eu quero que você e eu aprendamos a amar é como tudo isso conduziu para que Cristo fosse visto, amado e louvado. É nesse sentido que toda a Escritura culmina no Salvador Jesus Cristo. É nesse sentido que a lei de Deus, ela foi serva para nos conduzir a Cristo. Eu quero terminar falando um pouquinho dessa lei e como ela pode nos ajudar hoje. Como é que essa lei pode nos ajudar sendo serva do Evangelho de Jesus Cristo? Duas maneiras. Primeiro, mostrando a sua incompetência de cumpri-la. Gálatas 3, verso 24, aquele texto que eu citei, que fala que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Essa é uma maneira bonita de descrever a lei de Deus funcionando como escravo. Gálatas 3, 24 fala assim, verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Está vendo da tutela da lei? Um tutor, alguém que cuida do menor. Estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Olha a fé que haveria de revelar-se. E agora, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Quer dizer, uma vez que as coisas se cumpriram, agora você não precisa mais. E em que sentido a lei nos serve de aio? Então, é isso que eu quero terminar falando, para fazer isso tornar isso mais claro, se possível. Primeiro, é apontando para Cristo, e Cristo vem como substância, mostrando que não há mais necessidade desses símbolos concretos. Por isso que as igrejas que gostam de usar levita, arca da aliança, trombeta, chofar, seja lá o que, eles estão fazendo um retrocesso, eles estão se mostrando imaturos, que eles estão voltando para os símbolos antigos. Paulo falou, que absurdo, insensatos. A realidade já chegou, né? A realidade já chegou. Aquilo que era prometido. Então, uma vez que Cristo veio, não estamos mais subordinados ao aio. Nós não estamos mais sob a lei, primeiro nesse sentido que eu expliquei aqui. Mas tem um outro sentido que é importante. A lei mostra a minha necessidade de Cristo. Todas as vezes que eu me deparo com a lei, eu percebo que eu estou abaixo do padrão dela. E é com a lei que o meu coração é ferido e é levado a confessar os pecados para que eu venha até Cristo Jesus. A lei continua sendo necessária e ela sempre me conduz a Cristo, porque diante do crivo dela eu nunca passo. Vou dar um exemplo. Jesus Cristo pegou as leis do Antigo Testamento e interpretou de maneira que todos nós éramos falhos. Ele falava assim, ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que odeia ao seu irmão é homicida. E você fala, já matei. Já matei. Eu já matei. E não adianta você dizer que você não matou, porque Jesus interpretou de um jeito para mostrar que você também é homicida.
Fala assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olha para uma mulher de forma impura já é adúltero. Pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo estava julgando que adúltero era aquele que era pegado no flagra e era apedrejado. E assim, esse era o pior dos seres. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Todo mundo queria apedrejar. O que Jesus Cristo tentou mostrar? Que ela não era diferente deles. Jesus não está sendo conivente com o pecado dela. Ele só disse para os juízes que queriam matá-la: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí diz o texto da Bíblia que a partir dos mais velhos, todo mundo começou a saltar as pedras, assim, até o mais novo. Que eles começaram a entender que Jesus expôs o pecado deles. Por quê? Porque a lei faz isso. A lei fere, ela expõe o pecado. Eu mencionei ontem que Jesus Cristo usou a lei para ferir o jovem rico, mostrando que ele não era cumpridor da lei. Não é? Eu expliquei isso ontem. Eu quero hoje lembrar de uma outra história em que Jesus usa a lei e gera salvação, que é a história da mulher samaritana. A mulher samaritana vai lá pegar água, Jesus conversa com ela, surpreende, porque ele é judeu, ela é samaritana, ele é homem, ela é mulher. Normalmente essas conversas não acontecem em público, não naquela cultura. E aí ela não entende porque que ele, sendo homem judeu, pergunta a ela, mulher samaritana. Aí Jesus falou assim: se você soubesse quem te pede. Se você soubesse quem te pede água, você pediria água para ele, porque ele te dá água que depois que você bebe, você nunca mais tem sede. Essa água eu quero, ela falou. Eu não tenho que carregar todo dia. Não é? Essa água eu quero. O que Jesus fala com ela? Esse é o momento em que a conversa parece que dá uma guinada, nada a ver. Jesus fala assim: pois bem, chama o seu marido. O que tem a ver, Jesus? Não falou nada de casamento até agora? Parece estranha. Mas ela responde: eu não tenho marido. Ele falou: eu sei. Você já teve 5, o 6º nem seu é. O que Jesus está fazendo? Ele está mostrando a necessidade dela de reconhecer-se pecadora para beber dessa água. Mas pecador não se rende tão fácil. Então o que ela faz? Ela resolve fazer uma pergunta teológica. Ela fala assim: veja que tu és profeta. Então, já que o senhor é profeta, deixa eu fazer uma perguntinha teológica. Sempre tive dúvida. A gente adora em Gerizim ou em Jerusalém? Ela está desviando da conversa. Aí Jesus falou assim: não importa, não é nem lá nem cá, porque Deus procura adoradores que o adorem espírito em verdade. Jesus está voltando no ponto. Não desvia, mulher. Volta, vamos tratar desse assunto. Sabe o que é legal, que eu acho lindo nessa história? É que quando a mulher samaritana larga o seu cântaro e corre para a cidade, você imagina, alguém que veio buscar água só larga o cântaro se alguma coisa miraculosa aconteceu. Que ela veio buscar água. Diz o texto que ela larga a água e vai para a cidade. Quando ela chega na cidade, ela fala: venham e vejam aquele que sabe tudo a meu respeito. Quem é que conta na cidade? Olha só, uma mulher que já teve 5 e tem o 6º roubado de outra. Quem é que conta dos seus podres em praça pública? Só quem se viu perdoado. É impossível você falar dos seus pecados sem vergonha se você não teve a culpa deles removida. Essa mulher se viu perdoada. É por isso que ela pode falar dessas coisas. E aí o que acontece? Os samaritanos vêm ouvir a Jesus Cristo. E vêm aprender aos pés de Jesus. E no final da história, os samaritanos falam para a mulher assim: não é porque você disse, mas nós temos visto e ouvido que esse aqui é o Salvador do mundo. O que eu estou tentando mostrar para você? Jesus usou a lei, feriu o coração dela, para que ela viesse até ele. E ela veio, e ela bebeu a água da vida. É assim que a lei nos conduz a Cristo. Ela fere a gente. Ela mostra quão abaixo do padrão nós estamos. Mas se o Espírito de Deus mora em nós, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Não é para a gente ficar longe dele, é para a gente se aproximar de Deus e ir para Cristo. Nesse sentido, a lei sempre nos conduz a Cristo. Por último, a lei também nos conduz a Cristo no sentido de que, uma vez que confessamos os nossos pecados e nós somos perdoados, o nosso maior desejo é ser parecido com o irmão mais velho. Eu tenho visto isso em casa.
O meu pequeno gosta de imitar a mais velha. Isso é coisa própria de criança. Mas não pense que é só de criança, não. Se você ama o seu Deus e Pai, o seu maior desejo tem que ser parecido com o seu irmão mais velho. Então, o que a lei faz nesse caso? A lei te conduz a Cristo porque Ele é o perfeito exemplo de cumpridor da lei. Você vai para a lei para saber como é que você obedece a Deus e você vê em Cristo a perfeita submissão e obediência a Deus. Então é por isso que para o homem que ama o Senhor, os mandamentos de Deus não lhe são penosos. Os mandamentos não lhe são penosos. Por quê? Porque Cristo é a sua glória. Ele quer ser parecido com o seu Senhor. Ele quer ser parecido com o seu irmão. Ele quer que todo mundo olhe para ele e diga assim: vai ser parecido demais com o seu irmão? Ele vai ficar todo orgulhoso. Porque não tem coisa mais preciosa. E na verdade é para isso que Deus nos salvou. Romanos 8:29 fala assim: e aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O que eu quero que você entenda é que tudo isso que a gente estudou é para apontar para esse personagem. A história dele. E eu vou terminar com essa frase, porque ela tem feito muito sentido para mim. Recentemente eu preguei na igreja onde eu pastoreio. Como é importante você entender a grande história da redenção. Que é o que eu estou tentando explicar aqui com Teologia da Aliança. Como é importante. Por quê? Porque eu não queria que você visse Deus na sua vida da seguinte maneira. Presta atenção. Frequentemente as pessoas perguntam assim: como é que Deus se encaixa na minha vida? Como é que Deus se encaixa nessa minha situação? Aí eu tenho dito a essas pessoas: a pergunta é o inverso. Como é que você se encaixa na vida de Deus? Como é que você se encaixa na história de Deus? A história dele. Você faz parte dela. E se esse é um seu privilégio, então se veja como parte da história de Deus. Não peça para Deus fazer parte da sua história. A história dele. A grande e bela história dele. Nós é que temos a honra de sermos personagens nessa história. E de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero orar e louvar a Deus, porque Deus nos faz parte dessa grande história, regida por alianças, para que no final das contas, Cristo seja enfocado e receba toda a glória. Minha oração vai ser que você saia daqui não tendo dito: agora eu entendo Teologia da Aliança, mas agora eu quero estudar Teologia da Aliança. Tá bom? Agora eu quero entender melhor esse assunto. Que eu peguei gosto pela coisa, né? Coloquei na boca e não é que é saboroso esse negócio? Não é que é bom isso? Eu quero experimentar e me alimentar mais dessas verdades. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te exaltamos nessa noite, porque tivemos o privilégio de ontem, hoje pela manhã e agora à noite, nos deleitarmos um pouco nas glórias do Senhor e das tuas alianças conosco. Nós te bendizemos porque o Senhor não nos deixou presos em Adão, sob o castigo e a maldição do pacto das obras, mas nos traz a uma aliança de graça por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, onde nós podemos não só sermos recebidos como parte do teu povo, mas sermos aperfeiçoados à imagem de Jesus. Essas coisas são preciosas para nós meditarmos, Senhor, e a nossa oração nessa noite é que o Senhor use essa conferência apenas para despertar o gosto do teu povo, por crescer no amor por ti, crescer no conhecimento das glórias do Senhor, e que isso seja o impulso de nossas vidas dedicadas ao Senhor. Senhor, cuida do teu povo nesta região, cuida do teu povo não só em Fortaleza, mas em todo o Ceará, para que seja um povo mais faminto das verdades eternas, Senhor. Usa os meus irmãos e irmãs que estão aqui, que eles não venham para cá só porque tiveram esse compromisso, mas que eles saiam daqui sabendo que amam mais o Senhor ao conhecer-te melhor, e que queiram compartilhar isso com outros. Ó Pai, permita que os que aqui estão sejam disseminadores dessas verdades.
Nós não queremos guardar só para nós, Senhor. Isso seria egoísmo. Então desperta, mestres, aqui neste lugar. Ouve a nossa oração, Senhor. Levanta alguns nessa igreja hoje para serem mestres dessas verdades, para ensinarem e alimentarem o teu povo, para darem de comer e não deixarem teu povo passar fome. Ouça a nossa oração, Senhor. Não permita que o teu povo permaneça faminto. Levanta pastores que conduzem as ovelhas a pastos verdejantes. Ó Deus, prepara os meus irmãos e irmãs aqui presentes, para que sejam instrumentos nas tuas mãos e deem de comer ao teu povo. Nós oramos em nome de Cristo, o Supremo Pastor. Amém.